E aí, jovem, vamos da lição? Hoje é dia 10 de fevereiro, né? Terça-feira. E o tema de hoje é o Filho Prometido. Acabamos, né, de encerrar uma transmissão, né? Lá pelo canal do YouTube, falando sobre o livro de 1 Samuel. E agora a gente vai entrar aqui, né? Na mensagem da lição que a escola sabatina dos jovens. Mas antes vamos fazer uma breve oração para nós dar início, né, ao estudo. Oremos, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e pela saúde, por essa noite também maravilhosa que a gente consiga para nós. Peço que o Senhor venha nos perdoar, venha nos proteger, dá sabedoria e entendimento para a gente entender agora a palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Islamismo e judaísmo são religiões fortemente monoteístas e admiram Abraão como um grande exemplo de fé, mas divergem sobre o filho por meio de quem Deus cumpriria sua aliança. Para os judeus, prestem atenção aí, para os judeus foi Isaac, para os muçulmanos Ismael. A Bíblia, porém, revela um terceiro filho prometido que supera qualquer expectativa humana: Jesus. Cristo era o centro da promessa. Ele disse a Abraão: o pai de vocês alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. João 8, verso 56. E há um detalhe marcante. Essas palavras foram ditas no templo de Jerusalém, perto do lugar onde cerca de 2000 anos antes Abraão foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. Jesus foi além. Ele fez uma declaração que chocou seus ouvintes. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso quer dizer que antes que Abraão nascesse, antes que Abraão existisse, Jesus já existia, né? Então não foi. Tá certo que ele nasceu, né, mais ou menos 2000 anos atrás. Mas muito antes de 2000 anos atrás, né, 2000 anos atrás, quer dizer, Jesus já existia. Está lá em João capítulo 8, versículo 58. Ele não estava apenas dizendo que existia antes de Abraão, mas assumindo o próprio nome com que Yahvé se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. Então ali era o próprio Deus, né, se apresentando para Moisés, e também era o próprio Cristo, né? E aqui também é o próprio Cristo falando, né, que antes que Abraão existisse, eu sou, né, que é um dos nomes de Deus. Os líderes religiosos entenderam na hora o que Jesus estava dizendo, que ele era o próprio Deus. Olha, vou repetir. Os líderes religiosos entenderam na hora o que Jesus estava dizendo, que ele, né, que Jesus era o próprio Deus, revelado no Antigo Testamento. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo. Jesus não se apresentava como apenas mais um mestre ou profeta entre muitos. Ele estava declarando: eu sou o próprio Deus, o Eterno, aquele em quem toda a história e o culto de vocês se apoiam. Como escreveu Ellen White, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A Bíblia é clara sobre a singularidade de Deus. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. Ou seja, Deus é único. A linha que separa o Criador da criação é absoluta. Não tem comparação, né? Assim como não existe meio. Cadê? Assim como não existe meio grávida, não existe meio Deus, ou quase divino, ou é Deus ou não é, tá bom? Ou é Deus ou não é.
E aqui está a realidade mais fascinante. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu construir uma ponte entre o céu e a terra. Jesus assumiu o papel de filho, não no sentido biológico, mas em uma relação intencional de amor e submissão. Ele veio ao mundo para nos salvar, representando o caráter do Pai e revelando a missão do Espírito. Então, né, como a Bíblia diz aí, e como a gente viu aqui na lição, Cristo, né, é o próprio Deus, tá bom? É por isso que ele falou assim para Abraão, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Falou na parte de Deus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, né, quando é Moisés que ele nasce de fogo ardente, ele fala também, eu sou o que sou, né? Então, Yahvé, Elohim, né? É o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. Então, Jesus é o próprio Deus. Quer uma prova disso também, que eu vou dar para vocês? Lê o livro de Isaías, tá bom? Isaías capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano. E mesmo assim, porque um filho se nos deu, né? E o seu governo está sobre os seus ombros. Não, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Então, resumindo aí, né, pra gente finalizar esse vídeo, Cristo é o próprio Deus, tá bom? E Deus também é o próprio Cristo. Quando os três amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, quem esteve ali protegendo eles foi o próprio Cristo, né? Vamos fazer a oração? Oremos, te agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado, Pai querido, porque Tu és Deus desde a eternidade. E o Senhor sempre será o nosso Deus, Pai. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando a gente estiver na aflição, na fornalha de fogo, o Senhor nunca vai nos abandonar. Te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada amigo, venha abençoar esse canal. Venha, Pai, nos ajudar a ser fiel a Ti. E obrigado, Pai, por ser o nosso Deus amoroso, nosso Deus misericordioso. Realiza, Pai, um milagre em nossa vida. Por isso te pedimos e a gente agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa notificações. Amanhã, né, tem mais vídeos para vocês, mais lives. Um forte abraço para vocês. Tenham todos uma ótima noite, né, abençoada pelo nosso Papai do Céu. E estudem a lição.